O 2025 das Cabulosas já começou, os atletas estão ali na pré-temporada a todo vapor. Temos um ano recheado de competições, Supercopa, que começa daqui a um mês, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Mineiro. As expectativas estão lá no alto, mas não só de boas notícias vive o cruzeirense, né, gente? Infelizmente. Algumas semanas aí de pré-temporada e já tivemos notícias de 3 atletas que estão fora de combate em função de lesões. E esse assunto, lesões no elenco das Cabulosas, é um assunto que rende muita frustração, rende muita desconfiança por parte do torcedor, tendo em vista o que foi o nosso ano de 2024. E aí, diante dessas notícias e diante de tudo aquilo que a gente vem discutindo em relação ao elenco das Cabulosas nos ambientes online, nas últimas semanas, em função da confirmação dessas lesões, eu quis trazer esse vídeo para que a gente conversasse sobre os assuntos que voltam à tona nesse momento. O questionamento se o elenco do Cruzeiro é um elenco curto, o questionamento se as lesões que acontecem no Cruzeiro são normais, se são lesões parecidas com as que acontecem em outros clubes, se há algo que o clube pode fazer para minimizar essas lesões. Eu queria trazer tudo isso para a gente conversar, fazer um comparativo do nosso elenco com elencos de outros clubes do país que vão disputar mais ou menos na mesma faixa de tabela. Queria que a gente falasse um pouquinho também da natureza das lesões que nós tivemos esse ano e o que o clube pode fazer para minimizar essas situações. Então, antes da gente aprofundar em tudo isso, quero pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, subscreva, dê like no vídeo, compartilhe. Dessa forma, o YouTube ele vai indicando esse vídeo para pessoas que se interessam pelo assunto futebol feminino e pelas cabulosas, e aí isso chega a mais pessoas e a gente consegue debater de forma mais profunda, trazer opiniões e ideias diferentes, sempre com muito respeito, né, gente? Por favor. Quando a gente fala do elenco do Cruzeiro, uma coisa que eu acredito que é ponto pacífico para todo mundo que acompanhou a temporada 2024 é que faltou peças no momento mais agudo da temporada. Então a gente chega para aquele confronto ali contra o Palmeiras nas quartas de final do Campeonato Brasileiro, onde a gente faz um confronto muito acirrado, uma diferença de 1 gol no agregado é que classifica o Palmeiras naquela oportunidade. E a gente vinha de um momento com o elenco realmente muito fragilizado pela quantidade de ausências por lesão. E, de fato, nós tivemos muitas lesões, e muitas lesões sérias, lesões de LCA no ano passado, que tiraram muitas das nossas atletas de combate, basicamente pela temporada inteira. Então, nós chegamos para aquele confronto que, naquele momento, era o mais importante da temporada, com pouquíssimas peças no banco disponíveis, as atletas se doaram, o Jonas é um treinador que a todo momento precisou se reinventar, precisou trazer ideias novas, precisou modificar a forma de jogar, várias atletas tiveram que se doar, fazer funções diferentes, mas ainda assim, acho que a gente entende que naquele confronto, especificamente, o Cruzeiro criou muitas oportunidades ali no Independência, fez um jogo em que buscou o gol o tempo inteiro, não foi feliz nas finalizações, não foi feliz na tomada de decisão no último terço, acabou sendo punido por um adversário que foi muito efetivo nas oportunidades que teve, e tivemos um sonegado ali, mas tudo bem nada, né? Mas enfim, já não adianta remoer. Tinha VAR, mas tudo bem. Enfim, o fato é que eu acho que a gente saiu do Campeonato Brasileiro com a sensação de que se o elenco tivesse completo, se a gente tivesse todas as peças disponíveis, ou quase todas as peças disponíveis, a história poderia ter sido diferente. Então, a temporada 2025 do Cruzeiro, ela começa com essa missão, com a missão de rechear o elenco, com a missão de trazer atletas que vão agregar em qualidade, em aspectos táticos, mas também do ponto de vista de quantidade, de aspecto físico a esse elenco, para que a gente consiga ter uma temporada mais tranquila nesse sentido, né? E aí, quando você, mesmo antes dos jogos começar, já tem 3 baixas por lesão, e aí daqui a pouco a gente entra no mérito da natureza das lesões, é natural que o torcedor se frustre e retome essa retórica do elenco curto, né? O elenco do Cruzeiro é curto, o Cruzeiro precisa contratar. E aí, diante disso, dessa retórica do elenco curto, e são coisas que a gente fala, né? A gente fala e às vezes a gente não faz necessariamente uma comparação com outros elencos.
elencos. E aí eu fiquei com essa curiosidade e eu fui atrás nos sites oficiais dos clubes e também nos portais de notícias que cobrem os clubes e fui me inteirar dos elencos desses clubes para entender onde que o Cruzeiro se encaixa nisso, dentro do contexto das competições que o Cruzeiro tem pela frente e dentro do contexto das equipes que entram nessas competições visando título, visando brigar por título, brigar na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, avançar numa Supercopa, avançar numa Copa do Brasil. Onde está o elenco do Cruzeiro nesse contexto? E confesso que me surpreendi um pouquinho. Talvez essa ideia do elenco curto não seja necessariamente dessa forma que a gente está imaginando. Aqui eu fiz esse levantamento, como eu falei, eu utilizei tanto o site oficial dos clubes quanto portais de notícias para poder trazer esse levantamento. A gente sabe que no futebol feminino nem sempre você tem acesso a essas informações. Então, por exemplo, no site oficial do São Paulo, até o momento da minha pesquisa, não tinha ainda a relação das atletas. Então, eu busquei essa informação no portal de notícias do São Paulo. Eu vou colocar na descrição do vídeo a fonte, tá? Direitinho. E também numa foto que o São Paulo postou nas suas redes sociais da reapresentação do elenco. Então, contabilizei lá e foi isso mesmo. Então, se você analisar, eu estou trazendo aqui a comparação com Corinthians, São Paulo e Palmeiras, porque foram equipes que fizeram 2024, na minha visão, melhor do que a do Cruzeiro. Avançaram no Campeonato Brasileiro, Corinthians e São Paulo, inclusive, fazem a final do Campeonato Brasileiro. Corinthians campeoníssimo, né? O único campeonato que perdeu justamente para o Palmeiras. Então, eu acho que a gente analisando aqui, a gente observa que o elenco do Cruzeiro está muito contextualizado nesses elencos aqui, equipes que visam brigar na mesma faixa de tabela que o Cruzeiro, ou que o Cruzeiro visa brigar na mesma faixa de tabela que essas equipes, né? Então, até a gente analisar, eu quis separar essa questão das goleiras e das atletas de linha, justamente para a gente ter a capacidade de analisar bem assim, esses elencos, e você observa que o Cruzeiro tem a mesma quantidade de atletas de linha que Corinthians e Palmeiras. E aqui, gente, eu estou contabilizando a Mai Mai, por exemplo, que é uma atleta que a gente não tem muita certeza se segue no clube após a sua recuperação, mas hoje ela é considerada do elenco. E se você for no site oficial, no aplicativo do Cruzeiro, ela vai estar lá contabilizada, então a gente precisa contabilizar. Naturalmente, isso pode mudar, mas hoje, na data que eu estou gravando esse vídeo, ela é atleta do clube. Então você percebe que o Cruzeiro, em termos de atletas de linha, tem a mesma quantidade exata que Corinthians e Palmeiras. Elencos de Cruzeiro, Corinthians e Palmeiras são muito parecidos em termos de quantidade de atletas, né? Então você não vê essa disparidade, e se qualquer coisa, o que surpreende é o elenco do São Paulo nesse primeiro momento, né? Um elenco realmente bastante enxuto, somente com 23 atletas de linha, e chama a atenção que é uma equipe que está classificada para disputar a Libertadores desse ano. É óbvio que tem mais uma janela de transferências pela frente, o São Paulo pode se reforçar ainda ao longo da temporada, mas me chamou muito a atenção o elenco realmente muito curto e muito enxuto do São Paulo nesse primeiro momento. Mas fazendo uma comparação, é claro, né, gente, para a gente poder aprofundar nessa análise, a gente precisa agora destrinchar as atletas posição por posição e analisar em cada clube, identificar onde estão as carências, se é que elas existem. Então, é na lateral esquerda, é na lateral direita, é no meio campo, é no ataque, falta pontas, não falta. Então, isso aí, a gente pode fazer essa análise mais aprofundada e chegar à conclusão de que o Cruzeiro, o Corinthians ou o Palmeiras precisa investir em um ou outro setor. Só que esse não é o objetivo aqui hoje. Esse é um vídeo que, se Deus quiser, vai sair com a Cabulosa News. A gente está em fase de negociação, mas a gente quer trazer uma análise assim, mais aprofundada do elenco do Cruzeiro. Eu espero que a gente consiga entregar isso para vocês antes do primeiro jogo da Supercopa. Esse é o planejamento. Ela deve estar assistindo aí, então já estou jogando a pressão para ela para que a gente consiga se organizar e gravar. Mas o objetivo aqui é só para a gente entender realmente o contexto em que o Cruzeiro está inserido e como ele se apresenta frente a essas equipes com quem ele almeja disputar os campeonatos, né? Eu não acho que dá para olhar para esses números e para essa quantidade de atletas e falar que o elenco do Cruzeiro é curto. Eu não consigo fazer essa análise.
O que eu acho que precisa ser feito, e isso é um trabalho que a gente vai cobrar da Bárbara no momento correto, com coerência, que é, na janela do meio do ano, fazer uma análise de tudo aquilo que esse elenco entregou até lá, identificar essas carências e trazer atletas para que o Cruzeiro não sofra na fase final, na fase mais aguda ali das suas competições. Então, eu acho que é necessário levar a janela do meio do ano com muita seriedade, investir, trazer atletas. Se você realmente quer brigar por títulos, se você realmente quer um algo a mais na temporada, é necessário que a janela do meio do ano seja tratada com muito carinho pelo clube. E aí é analisar as carências do elenco, seja por lesões que te tiram atletas e fazem algum setor ficar desequilibrado, seja porque tecnicamente ou taticamente algumas atletas que você trouxe para uma determinada posição, para um determinado setor, não te entregaram aquilo que você imaginava. E isso faz parte, né? Não existe 100% de acerto no futebol em termos de contratações e de montagem de elencos. São muitos fatores para que uma jogadora performe ou não. Pode ser que você faça uma contratação entendendo que aquela atleta vai te entregar já no primeiro ano de contrato e ela não te entregue. Então, é um motivo para você chegar ali na janela do meio do ano e fazer esses ajustes. Só que eu acho que para início de temporada, quando a gente compara assim, quando a gente vê os números, eu acho que não dá para dizer que o Cruzeiro está com um elenco muito atrás dos outros ou precisa investir mais e contratar mais neste momento. Eu acho que quando eu analiso, quando eu comparo com quem está brigando em cima, o Cruzeiro está totalmente contextualizado. A gente já falou de um acréscimo técnico, de qualidade técnica em relação ao que a gente tinha ano passado, em termos de montagem de elenco. Então, eu acho que agora é analisar como essas atletas respondem em campo, aquilo que o Jonas pediu para elas, mapear as carências, seja pelas lesões, seja por aspectos técnicos e táticos, para aí sim, na janela do meio do ano, investir, contratar, trazer atletas, porque se for necessário, e provavelmente será, para que você consiga dar aquele algo a mais e chegar num jogo decisivo com condições do seu treinador olhar para o banco e conseguir mudar uma partida, né? Com condições de ter um time titular forte, né? E de ter opções no banco. Então, isso é necessário e no momento certo a gente vai cobrar isso, este canal, sem dúvidas, cobrará isso. Para esse primeiro momento, para essas primeiras competições, para uma Supercopa que está aí batendo na porta daqui a 30 dias, acho que está normal, acho que está dentro do contexto. Não consigo enxergar o elenco do Cruzeiro como curto ou desequilibrado quando eu faço essas comparações. E aí, falando um pouquinho sobre as lesões, gente, assim, não é a minha formação acadêmica, eu sou arquiteto urbanista, então não tenho nada a ver com a área da saúde e não vou me aventurar de ficar falando aqui sobre coisas que eu desconheço, que eu acho que não é o meu objetivo e nem vocês querem isso. O que eu acredito que o torcedor tem que ficar atento? Quando o clube começa a ter muitas atletas com lesões musculares, isso é um sinal de que há algum problema do ponto de vista de preparo mesmo, do ponto de vista fisiológico. E aí, se são muitas, porque se é uma ou outra, talvez é uma questão da atleta, que ela precisa trabalhar individualmente. Agora, se você começa a ter muitas lesões musculares, sem sombra de dúvidas, a gente tem que ficar muito atento e cobrar do ponto de vista da preparação dessas atletas. Certamente tem algo que não está sendo feito da melhor maneira, da maneira que deveria ser feito. Isso posto, as lesões que nós tivemos esse ano, as 3, não foram lesões musculares. Então, e aí entra uma série de aspectos do futebol que pode interferir ou não com uma lesão. Então, se tem uma atleta que já tem um histórico de lesão, exemplo, no joelho, e ela tem uma nova lesão no joelho, isso é um fator, você não pode desconsiderar o histórico, você não pode desconsiderar a própria formação física dessa atleta, como foi a carreira dela, ela fez categoria de base, com quantos anos ela começou, como que foi o desenvolvimento, então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Tem que ser levado em consideração um tipo de lesão, às vezes é uma pancada no treino, e foi o caso da Vanessinha, né? Foi exatamente o caso da Vanessinha, e isso é o ônus da profissão. Toda profissão tem o seu risco, e o risco do atleta de futebol, da atleta de futebol, são as pancadas, são as lesões. O futebol hoje está cada vez mais físico. É evidente que num treino, né, ninguém vai entrar ali na maldade, na companheira,
mas acontece. Então aconteceu com a Vanessinha, poderia ter acontecido com qualquer atleta, acontece em outros clubes, não é só no Cruzeiro. Então eu acho que a gente tem que, no momento que começam a surgir essas notícias de lesões, é natural que a gente volte e se lembre de um Cruzeiro que em 2024 chegou a ter 15 atletas de linha disponíveis, né? Ou seja, 10 titulares e 5 no banco. O Jonas olhava para o banco e tinha 5 atletas para colocar. Então, se você perde alguém, se alguém toma um cartão amarelo, se você sente que o jogo está precisando de uma mudança tática, às vezes você não tem muito o que fazer. E foi realmente muito penoso. Mas eu acho que a gente precisa ter a capacidade de separar as coisas para analisar aquilo que realmente é dever e responsabilidade do clube, aquilo que o clube pode fazer de melhor, daquilo que é simplesmente o ônus da profissão e que acontece em outros clubes também. E aí eu acho que entra um ponto, né, que é interessante, como no futebol feminino a gente ainda não tem tão difundidas as informações como a gente tem no futebol masculino, por vezes a gente não fica sabendo das lesões dos outros clubes, né? Então, recentemente com a convocação do Arthur para esses treinos que a seleção vai fazer, e fica aqui o parabéns para as nossas atletas, né? Camila, Isa e a Marília que estão aí de volta à seleção. Sabemos que a Calhau também iria, provavelmente, caso não tivesse machucado, né? Fica aí esse adendo do parabéns delas. Mas foi interessante porque a Mari Spinelli trouxe uma informação de que a Duda Sampaio não foi convocada porque estava lesionada. E eu não sabia. E me parece que o clube nem chegou a confirmar isso oficialmente. A Mari, como jornalista, trouxe essa informação. Então, assim, por vezes a gente não fica sabendo das lesões dos outros clubes e a gente acha que acontece só aqui. É natural também o torcedor ter esse sentimento, mas acontece em todos os clubes. Então, como eu falei, acho que a gente tem que ficar muito atento à questão de lesões musculares, se forem muitas, né? Se muitas atletas começarem a apresentar lesões musculares, aí realmente é um ponto de atenção. E falando sobre lesões, a Bárbara Fonseca no Twitter, ela, de uma forma ali, é muito gentil, respondendo aos questionamentos dos torcedores, ela traz um estudo que fala que hoje já se sabe que no esporte, e não é só no futebol, que no esporte feminino você tem um índice muito maior de lesões se comparado ao esporte masculino. Então isso já se sabe, isso já é ponto pacífico. O que ainda não se tem certeza é do motivo. E aí ela traz ali 3 escolas de pensamento, 3 linhas de pesquisa que buscam explicar o motivo desse índice de lesões no esporte feminino ser maior que no masculino. E aí, evidentemente, como tudo que ainda está sendo estudado e analisado por pessoas da área, ainda vai levar um tempo até que se chegue na melhor maneira de mitigar, de minimizar esse tipo de lesão. E algo muito interessante que a Bárbara trouxe também ali no Twitter, para quem acompanhou, é que, e ela faz uma afirmação que para mim é até muito forte, mas se ela falou é porque certamente ela tem conhecimento de causa para falar sobre isso, que na América Latina, veja bem, não é nem só no Brasil, é na América Latina, você não encontra em nenhum outro clube a agilidade que você encontra no Cruzeiro, desde o momento da queixa até o diagnóstico e o tratamento, no caso a cirurgia, ou seja lá qual for. Então, eu acho que é isso que a gente tem que cobrar do clube, excelência no diagnóstico, no tratamento, agilidade para poder minimizar o impacto o máximo possível, cobrar para que a gente não tenha um grande volume de lesões musculares, porque aí sim indica que a preparação não está sendo feita da melhor maneira, e a gente não tem visto lesões musculares, nenhuma das lesões que nós tivemos dessas 3 foi muscular, então eu acho que isso está fora. As atletas têm acesso a uma estrutura de primeira, a Toca está sendo reformada e já foi falado, né, que a ideia é ter o melhor treinamento do país e estamos caminhando para isso e as nossas atletas utilizam a mesma estrutura do masculino, isso é um fato. Então elas estão muito bem assistidas do ponto de vista de estrutura e de pessoal. Eu acho que não dá para a gente afirmar nada diferente disso com as informações que nós temos acesso enquanto torcida. Tem um adendo aí do gramado sintético, elas treinam no gramado sintético, existem muitos estudos que relacionam a questão do gramado sintético com lesões,
Ao mesmo tempo, existem outros estudos que indicam que, dependendo do gramado sintético, do tipo de gramado, não necessariamente há essa correlação. A gente que acompanha futebol, e aqui no Brasil tem muito jogo, né? Então tem jogo toda hora, a gente vê lesões de LCA em gramado sintético, como a gente vê em LCA outras, né, ligamentares, como a gente vê em gramado natural também, no feminino e no masculino, no Cruzeiro e em outros clubes. Então eu acho que é um ponto de atenção o fato delas treinarem no gramado sintético. Eu acho que o clube precisa, com os seus profissionais que são da área, que são pessoas que estudam, que estão ali no dia a dia, que têm métodos para analisar e para chegar a conclusões, essas pessoas têm que sentar, analisar e chegar à conclusão se isso é um fator que está prejudicando ou não, que tem relação ou não com as lesões ligamentares que têm acontecido no clube. Ponto. Né? Cabe a esses profissionais fazer essa análise. A gente que não é da área ficar conjecturando em cima disso, acho que é nosso direito. Como torcedor, a gente entende muito menos do que a gente acha, né? Sobre futebol e sobre diversas questões. Acho que faz parte a gente querer opinar, mas eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de calma para fazer certas afirmações que às vezes nem os profissionais do clube, seja do Cruzeiro, seja de outros clubes, fazem. Né? Então, eu não tenho dúvidas de que um clube que investe o que o Cruzeiro investe, em especial nesse departamento, né, de saúde, performance, fisiologia, os equipamentos, os materiais e os próprios profissionais, para mim é muito difícil acreditar que o clube que está investindo nesse nível, nesse setor, não vai olhar com muito carinho essas questões, né? E assim, não vai se chegar à conclusão de que isso está prejudicando, não vai fazer uma mudança no método de treinamento, no gramado que é feito o treinamento. Então, eu queria trazer esse adendo, porque eu sei que é um assunto que é difundido, toda vez que tiver uma lesão ligamentar, vai ser falado sobre a questão do gramado sintético, seja no jogo, seja no treino, mas a gente também tem que ter um pouco de calma para fazer essa análise e levar em consideração que, da mesma forma que existem estudos que vão para essa linha de que existe essa correlação, também existem estudos que dizem que não necessariamente, né, que depende do tipo de gramado sintético, e que o gramado sintético que os profissionais usam não é o mesmo que é usado no futebol society, enfim, esse futebol que vocês jogam aí no final de semana. Então, acho que o que eu queria trazer hoje era isso. Acredito que a gente precisa ter calma para fazer as análises e atribuir as responsabilidades no momento certo aos agentes corretos. Acho que a montagem do elenco do Cruzeiro, quando eu analiso e comparo com os clubes que estão brigando na primeira prateleira do futebol brasileiro, é uma montagem de elenco muito coerente para um clube que busca estar nessa primeira prateleira também. Então, nesse primeiro momento, eu não consigo trazer algum questionamento à diretoria e à comissão técnica que mapearam essas atletas e trouxeram essa composição do elenco. Acho que quando as lesões que nós temos não são lesões musculares, né, em grande volume, eu não consigo trazer um questionamento em cima do departamento de saúde, performance e fisiologia do clube. Acho que tem coisas que são fatalidades, que fazem parte do futebol, e que talvez se a gente pudesse ter acesso a mais informações dos outros clubes, a gente veria que acontece lá também, a grama do vizinho não é mais verde que a nossa. E quando a gente fala do momento mais agudo da temporada, considerando que o elenco hoje está dentro de um contexto de primeira prateleira e brigando para chegar nessa primeira prateleira, não dá para cobrar agora ajustes que serão necessários na próxima janela. Se forem necessários, serão necessários na próxima janela. Então, é preciso ver esse time jogar primeiro, é preciso que o Jonas, como eu falei no último vídeo, encontre o time dentro desse elenco e a partir do momento que a gente vê esse time jogando, a partir do momento que a gente vê as atletas que ele vai colocar ali para mudar um jogo, para mudar um esquema tático, para mudar uma característica, a partir do momento que a gente for vendo esse time jogar, aí a gente vai ter mais condições de analisar aqueles ajustes que precisarão ser feitos na janela do meio do ano. E aí não é agora. Então não tem como eu cobrar a Bárbara disso agora, de algo que vai acontecer no futuro. Se acontecer, vai ser no futuro. Então, essa é a minha opinião sobre o assunto. Acho que o Cruzeiro está dentro do contexto, dentro da conjuntura do futebol brasileiro,
com um elenco absolutamente dentro do razoável para iniciar a temporada. Acho que as lesões são lamentáveis, fico frustrada, fico triste pelas atletas, mas entendo que faz parte do futebol, é o ônus da profissão, e entendo que a gente só vai conseguir analisar assim, com mais profundidade onde estão as nossas carências do elenco e o que precisa ser atacado quando a gente começar a ver esse time jogar. E existe uma janela no meio do ano justamente para que o clube faça esses ajustes, e aí vai ser necessário investimento e assertividade para buscar atletas que vão compor aquilo que está faltando para você, em termos de características, de qualidade técnica, de quantidade de atletas, né? Enfim, aí está no futuro para ser analisado e, se Deus quiser, a gente chegando lá fala sobre isso. Mas nesse primeiro momento, acho que não há motivo para muito pânico. Vamos aguardar, vamos torcer para não ter mais nenhuma lesão, né, gente? Deus abençoe todos os joelhos, os ligamentos, os músculos. Chega de lesão. Brincadeira, mas é sério, né? E bom, que continuem aí nesse próximo mês fazendo uma pré-temporada bem forte, se entrosando, entendendo as ideias do Urias, para que a gente possa logo, logo vê-las em campo, né? Eu estou realmente muito animada para ver esse time jogando, até para que a gente consiga ver na prática aquilo que a gente só pensa em teoria, ver como que essas atletas vão se comportar, como que o time vai jogar, se vai dar liga, se vai ser rápido, se vai demorar. Então, estou bastante ansiosa, com uma expectativa alta, mas ao mesmo tempo tentando controlar aqui, pelos motivos que eu trouxe no vídeo anterior. E no mais, não preocupada. Acho que não há motivos nesse primeiro momento para preocupação. Se semana que vem houver, a gente volta aqui e traz um outro vídeo. Mas estou com o coração em paz e sugiro que vocês fiquem também. Beijo para todo mundo e até a próxima. Tchauzinho.